Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar o que tem influenciado as cotações nesse momento, o que a gente pode esperar para os preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, vamos começar falando sobre o atual momento para o milho, né? A gente veio durante todo o período de colheita dessa segunda safra, ainda com preços altos, agora com essa colheita de segunda safra encerrada. O que tem movimentado os preços, o que tem sustentado as cotações? A gente vê, né, o CPEA acima dos R$ 63,00, B3 66, 67. O que tem sustentado esses preços aqui no Brasil? Guilherme, acho que aqui nós temos a combinação de alguns fatores, né? Acho que o primeiro deles diz respeito aí à paridade de exportação, que está bastante elevada, né? Essa é uma combinação de preços em Chicago com prêmios nos portos aqui no Brasil, mais a taxa de câmbio. Isso tem feito com que os preços de paridade de exportação, os preços internacionais em reais, estejam bastante elevados. Acho que esse é um elemento. O outro elemento é que nós tivemos um nível de comercialização antecipada bastante elevada, o que acabou deixando um volume a ser negociado mais baixo, né, ou menor do que nos últimos anos, e ainda assim, dado o bom nível de rentabilidade da atividade agrícola nesse ano, o produtor não tem uma pressão para a comercialização desse estoque adicional, então você também tem uma certa restrição de disponibilidade desse montante que seria disponibilizado ao mercado. E isso combinado também com o mercado doméstico firme na aquisição de milho, tanto do ponto de vista de proteínas animais, como agora também a despeito da grande preocupação que nós tínhamos aqui com as margens de etanol de milho. Para algumas regiões, elas não são tão boas como eram no passado, mas é melhor do que era no início da pandemia. A gente tem visto aí algumas usinas demandando milho, isso faz preços em algumas regiões, e também as exportações aí, que estão ganhando velocidade, isso acaba apertando bastante o balanço no mercado nacional, né? O resultado de tudo isso é que nós temos um preço hoje no Brasil com um prêmio sobre a paridade de exportação. E é por isso que nós temos visto cotações aqui no mercado doméstico em patamares tão elevados, a despeito da expectativa que nós tínhamos de uma queda aí com a chegada da safrinha. E aí, Guilherme, a gente deve continuar verificando esses preços altos nesse último trimestre? Esses preços podem bater novos recordes, continuar subindo aqui no país? O nosso cenário, Guilherme, é que aos poucos, né, esse prêmio sobre a paridade de exportação ele vai se reduzir em relação aos patamares atuais, uma vez que parte desse milho que está em estoques ele vai começar a ser disponibilizado paulatinamente ao mercado, né? É fato que o volume não é tão grande, então nós não estamos falando aí de uma zeragem do prêmio de exportação, mas sim uma redução em relação aos patamares atuais. E se os prêmios de Chicago aí, de fato se consolidarem na casa aí de $3,90 a $4 por bushel, com um câmbio desvalorizado, a gente não vê muito espaço para quedas aqui no Brasil, não, né? A gente acha que pode ter alguma queda, mas são preços em patamares ainda bastante razoáveis, né? E o fato, quando a gente olha o balanço brasileiro, né, assumindo aí que nós vamos conseguir exportar 35 milhões de toneladas, a gente tende a virar o ano safra da 19-20 para 20-21 com patamares de estoques de passagem bastante baixos, similares ao que foram observados na safra passada. Então, a gente vai ter um primeiro semestre do ano que vem com uma disponibilidade de milho aqui no Brasil bastante justa em relação à demanda. Então, provavelmente, até o primeiro semestre do ano que vem, a gente tem preços no Brasil ainda firmes, né, com possibilidade de queda, caso nós tenhamos aí alguma volta dos preços internacionais em reais, que poderia ser oriunda aí de uma queda dos preços em Chicago ou de uma valorização do real. Eu confesso que a queda dos preços em Chicago, né, o espaço para quedas de preços em Chicago depois da redução dos estoques de passagens, ou os estoques aí marcados em 1º de setembro nos Estados Unidos, que foi publicado ontem pelo USDA, ele reduziu bastante esse espaço, né? Então, isso nos faz crer que provavelmente aí uma queda mais significativa poderia haver apenas de uma variação
de uma apreciação maior do real brasileiro. Agora, entrando um pouquinho mais em alguns desses pontos que você comentou, Guilherme. O primeiro deles, a exportação. O que vocês estão esperando para essa exportação que deve sair hoje por parte da SECEX, consolidando o mês de setembro? E a perspectiva de vocês é que até o final desse ciclo chegue nessa meta de 35 milhões de toneladas? Aqui a gente acha que vem um número consolida em uma aceleração das exportações do Brasil, que a gente já estava enxergando isso acontecer gradualmente, né? E a nossa projeção, Guilherme, é que de fato a gente consiga exportar aí algo ao redor de 35 milhões de toneladas, talvez um pouco para baixo, mas ainda assim é um volume relevante que tende a fazer com que o balanço ele fique apertado, né? Com que os estoques de passagem fiquem apertados. Eu acho que esse é o nosso cenário. E aí, Guilherme, falando agora da safra verão, a chegada dela no ano que vem pode aí sim mexer com as cotações, mas como é que está esse cenário atual, essa dificuldade de plantio lá no sul, estiagem, pode diminuir ainda mais esse volume para entrar no ano que vem? Acho que do ponto de vista de safra de verão, aqui, mesmo assumindo que nós tenhamos condições boas de plantio, né, assim, a gente tem problemas, está demorando um pouquinho para chover de fato, né, acho que com a recessão do Rio Grande do Sul, a gente tem visto aí algumas regiões aí, com a grande maioria do Brasil, com problemas de precipitação, acho que não vem precipitação razoável, pelo menos até a próxima semana. Mas mesmo assumindo que nós tenhamos aí uma produção, um clima que contribua aí para a produção da safra de verão, a gente acha que a disponibilidade de milho no primeiro semestre ele vai ficar muito bem ajustada com a demanda de milho no primeiro semestre. Por isso que a gente acha que é um cenário muito próximo do que foi observado agora no primeiro semestre de 2020. Né? Então, assim, não tem grandes fôlegos para as cotações ainda no primeiro semestre do ano que vem. Né? Claro que traz algum alívio, mas eu acho que não traz grandes fôlegos. Na nossa opinião, acho que um alívio maior ele tende a vir apenas com a chegada da safrinha do ano que vem, que aí sim a gente espera que seja uma safrinha maior, aí passamos de 80 milhões de toneladas, e aí assim traria algum conforto maior do ponto de vista de balanço de milho aqui no Brasil. E aí esse cenário que a gente teve, né, Guilherme, de esse estoque reduzido, esses preços altos, mudou um pouquinho a maneira do produtor brasileiro de milho negociar a sua safra. Você comentou aí dessas vendas antecipadas muito fortes. Deve ser uma movimentação que veio para ficar, o produtor de milho com esses preços sustentados, vendendo mais antecipado a sua produção? O que tá acontecendo, Guilherme, eu acho que você tem dois elementos. Né? Um elemento é o conjuntural, que de fato você teve aí um grande aumento das cotações, né? E com isso os produtores, combinando isso com os preços de insumos, isso acabou propiciando a fixação de relações de trocas bastante razoáveis, né? E a gente sabe que há um risco nessa conta, que é um risco de como serão os preços lá na frente. Isso acabou servindo como combustível para que nós observássemos aí um grande aumento das antecipações em relação ao que era observado nos anos anteriores, né? Agora, você tem um outro elemento, que é um elemento aí estrutural, que diz respeito à cultura de gestão de risco, né? O que nós temos testemunhados aqui, principalmente conversando com a nossa clientela, é que a cultura de gestão de risco, que a diminuição das exposições, dadas incertezas que nós temos agora, que nós temos presentes no mercado, né? E os impactos que isso pode trazer para a solidez financeira da atividade agrícola como um todo, tem feito com que, de maneira geral, os produtores ficassem mais atentos a antecipar, a conseguir fixar as relações de troca, a fixar as margens para diminuir justamente esses níveis de certeza em relação à capacidade de geração de caixa e, consequentemente, da rentabilidade da atividade. E aí, Guilherme, a gente recebeu aqui uma pergunta do Gustavo Manfio, ele é lá de Cândido Mota, aqui no estado de São Paulo. Ele pergunta especificamente sobre os preços em novembro. A gente deve ter preços maiores para o milho em novembro aqui no estado de São Paulo? Essa é uma pergunta super interessante, é uma pergunta que todo economista, quando ele vai responder, ele vai falar depende. Né? Eu acho que aqui depende de como estará aí a taxa de câmbio, né? Caso ela siga desvalorizada, acho que tem uma tendência de que nós tenhamos preços sustentados e também de como vai estar a velocidade da disponibilidade
desse volume final de estoques aí para ser colocado no mercado, né? Eu acho que você tem esses dois pontos e merece atenção. Agora, quando a gente olha sobre a ótica de gestão de risco, né, a gente tem preços que são bastante bons hoje aqui no Brasil e na grande maioria das praças, né? E isso tende a prover para o produtor níveis de rentabilidade bastante bons, né? Então, acho que tem esse ponto de atenção. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as cotações de milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, gostaria de agradecer também o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da nossa opinião. Acho que o recado que eu tenho para passar para os produtores é que nós estamos saindo de um ano safra 19 e 20 com uma rentabilidade muito boa, entrando na safra 2021 também com possibilidades de fixações que possibilitam também oferir margens bastante boas. E eu acho que nós temos que aproveitar esses momentos de fato para fazer uma boa gestão de risco, né? Dado todo esse ambiente de incerteza que nós estamos vivendo, uma boa gestão de risco eu acho que vale muito a pena para nós pensarmos aí na longevidade dos negócios. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Esse, o Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. O Guilherme levantando os pontos que mantêm essas cotações em alta, mantiveram esses preços altos durante todo o trabalho de colheita da segunda safra. Agora, com o término dessas atividades, cotações ainda altas, continuando subindo, tanto no mercado interno como também na B3. O Guilherme destacando aí o câmbio, também a compensação de exportação, a demanda aquecida, tudo isso contribuindo para essas altas, para esses preços nesses patamares tão elevados e tão rentáveis ao produtor. Tudo isso estimulou o produtor brasileiro a vender mais, a taxa de comercialização antecipada foi bastante elevada, primeiro por esses pontos conjunturais que fizeram esse preço ficar maior, e o Guilherme também destacando uma conjuntura estrutural onde o produtor cada vez mais vai fazendo a sua gestão de risco, vai travando, vai se consolidando para evitar apostar lá na frente e acabar perdendo na hora de que tiver que vender efetivamente a sua safra. O Guilherme também apontando que na visão da consultoria Itaú BBA, a expectativa de exportações brasileiras de milho para esse ciclo ainda é de 35 milhões de toneladas, e aí com isso os estoques de passagem para o ano que vem devem ficar mais uma vez bastante apertados, as cotações ficando em alta no ano que vem também, e aí só havendo algum tipo de alívio nesses preços com a chegada da segunda safra de 2021, nem mesmo a chegada do milho verão no começo do próximo ano deve modificar muito essas cotações. Então, Guilherme, finalizando, destacando que a gente sai de uma safra 19-20 bastante favorável para o produtor, com preços altos, e entra numa safra 2021 com boas perspectivas, bons preços e boas oportunidades de travamento, de vendas antecipadas por parte do produtor, que vai vivendo esse cenário positivo no milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.